Venceu o desânimo e chegou aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus e para a sua vitória, claro. Deus abençoe, podeis assentar. Eu quero, nessa noite, esboçar aqui a minha gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Saulo, pastora Noêmia, essa família que Deus tem abençoado, honrado, e eu tenho tido o privilégio de ser amigo do pastor Saulo já há muitos anos. Quando eu me tornei amigo dele, ele não tinha cabelo branco ainda, é só cabelo preto, né? O tempo passa, para todo mundo. E eu descobri esses dias uma fórmula para a gente não ficar velho, é morrer jovem. Você não quer ficar idoso, morre jovem. Cemitério está aí, tem vaga. Eu estou esperando a caravana, né? Diz que o bom é ir na caravana, esse negócio de ir sozinho não é muito legal, não. Eu quero, nesta noite, irmãos, agradecer ao Senhor Jesus pela honra de estar aqui com vocês. Eu sei que vocês estão aqui já no 7º dia de campanha, de busca, de oração, de intercessão, de clamor, de louvor. Fui muito edificado pelo louvor da equipe aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando cada componente. Você já tem louvado, cantado, orado, jejuado, e isso tudo está colocado diante de Deus. E saber que Deus é o Deus que responde às nossas orações, nem sempre da forma que nós queremos ou achamos que Ele vai responder, e nem no momento que nós queremos que Ele responda. Mas Ele tem muitas maneiras de falar com a gente. Ele tem muitas maneiras de trazer a nós a sua resposta, a sua palavra, a sua vontade. O texto, tema desse evento já foi lido aqui, quando o nosso querido pastor leu com toda a igreja, mas eu gostaria de reler esse texto, até porque é a proposta de vocês durante esta campanha, e eu quero ser fiel ao tema que vocês escolheram. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, o evangelista Mateus vai relatar um fato que ocorreu com uma pessoa, com um pai de família, que estava extremamente aflito, angustiado, por ver o seu filho afrontado por Satanás, mas ele não teve esse discernimento, que era uma possessão maligna, ele simplesmente achava que era uma doença. Então ele vai até Jesus, ele foi à fonte. E talvez muitos de nós não recebemos a nossa bênção ainda, porque primeiro nós vamos em todos os outros lugares. E quando não tem mais jeito, a gente procura Jesus. Esse homem também foi assim. Ele procurou ajuda em todos os lugares possíveis, inclusive na religião. Porque quando Jesus fala com ele, ele disse: eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não deram conta de fazer. E aí Jesus descasca o abacaxi com eles, os discípulos, chama seus pastores à responsabilidade e disse: vocês não conseguiram fazer isso por falta de fé. Por falta de fé. E aí nós vamos ler esse texto, porque Deus nos deu uma palavra para ministrar nesta noite ao seu coração. Quando eles chegaram ao local onde estava a multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou à sua frente, dizendo: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa. Jesus usa uma expressão tão dura aqui para confrontar a fé dos seus discípulos. Até quando estarei convosco?
Eu estou com data marcada para morrer, ressuscitar e vou embora. Mas vocês vão ficar aí. Até quando vos suportarei? Tragam-no aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Diga comigo, o menino ficou curado. Isso aqui talvez seja a fonte da palavra de Deus para o seu coração. E o menino ficou curado. Porque essa é a grande proposta de Deus para a gente, nos curar. Aqui nós vamos falar sobre alguns montes, porque a primeira vez que eu li esse texto foi em 1980, quando eu me converti a Jesus, e a primeira vez que eu li a Bíblia. E eu até então, com 16 para 17 anos, eu não tinha uma compreensão desse texto como a gente tem hoje, porque a gente ainda não estava discipulado, a gente não tinha seminários ainda, e você lê a Bíblia e muita coisa a gente não consegue entender se não tiver um auxílio. E eu pensava que esse monte aqui que Jesus estava falando era de um monte mesmo, literal, de uma montanha. Você sabe que o Brasil não tem montanhas, né? Tem montes. Mas você chega diante de um monte de terra, uma rocha, e você ordena aquele monte sair do lugar. E eu demorei a entender isso, porque tem muita gente que ainda acredita que Jesus está falando para remover mesmo uma montanha literal. Eu pergunto para você, com qual propósito nós vamos ficar mudando a geografia? Com qual propósito Deus nos dá fé para a gente ficar mudando montes de lugares? Esse não é o objetivo de Jesus. O que Jesus vai falar aqui é de um monte muito mais sólido do que uma rocha, uma montanha que está geograficamente colocada no nosso caminho, na nossa paisagem. Os montes que se apresentam a nós, eles são tão rochosos, são tão endurecidos, são tão petrificados, que nós não temos como removê-lo. E o primeiro monte que Jesus vai mostrar aqui é o monte da família. Porque esse pai foi até Jesus. A mãe não aparece nesse cenário. Você vê em outra situação de uma menina que estava endemoniada, que a mãe foi até Jesus e tocou em Jesus e clamou por Jesus e suplicou por Jesus para a libertação dela. Aqui é diferente, é a figura paterna. Aqui é o pai como sacerdote do lar que assume a postura da intercessão. Ele sabe que há limites na vida, há momentos que só a capacidade intelectual não é suficiente. De dar conselhos, de orar, de orientar, de dizer para o filho o que é certo, o que é errado, de estabelecer limites na vida. Esse homem chegou à conclusão que esse monte estava muito além da sua capacidade humana para resolver. Então ele toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Deus sempre vai agir de acordo com as nossas decisões. Enquanto a gente está indeciso em cima do muro, Deus também não faz nada. Tem pessoas que ficam criticando, dizendo que parece irônico Jesus chegar para o cego e perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Tem gente que acha até que isso é o humor de Deus, parece uma piada Jesus perguntar para o cego, o que queres que eu te faça? Ora, tem muito cego que não quer ficar curado, porque a fonte de esmola dele é aquela cegueira. Tem muita gente que é aleijado, que não quer ser curado, porque se ele for curado, ele vai ter que trabalhar, e ele nunca trabalhou na vida. Olha, não critique Jesus por esse aspecto, porque Jesus trabalha em cima das nossas decisões. O que você quer ser? O que é que você realmente quer da vida? O que é que você delineou para a sua vida? Você precisa, eu preciso, nós precisamos tomar decisões. Pastor Silas Malafaia diz que Deus está muito mais para reagir do que para agir. Como é isso, pastor? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Não é Deus que se chega a gente para a gente tomar atitude de estar perto de Deus, não. A decisão é nossa. Nós podemos aproximar, como a gente pode se distanciar de Deus. A decisão é nossa. Esse homem toma uma decisão. Ele toma a iniciativa e ele não fica esperando o milagre chegar à sua casa. Tem gente que está emburrado dentro de casa porque o pastor, porque o presbítero, porque o dirigente, porque a irmã Trevolina, porque o irmão Gadareno não foi até a casa dele visitar, orar por ele, carregar ele no colo. Olha, gente, visita é bênção. Mas se visita resolvesse o problema da gente, Adão não teria caído. Porque Deus visitava Adão todo santo dia. E o camarada desviou, pastor. Então não é visita, não é o outro. Eu estou assim por causa da irmã Terezinha. Eu estou aqui por causa daquela palavra que o irmão falou e me feriu. Isso são as nossas histórias. Como diz Paulo Vieira, as nossas historinhas. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Chega de achar um culpado, chega de colocar a culpa em alguém. Eu estou nesse estado por causa do fulano, por causa do meu pai, da minha mãe. Eles podem ter contribuído, mas só obtiveram sucesso porque você deu legalidade, porque você permitiu isso. Ora, eu só vou ser ferido no meu coração por uma palavra se eu der ouvido à palavra. A decisão é minha. A decisão é nossa. Enquanto você for a vítima, o vitimizado, o coitadinho, o fraquinho, o delicado, o cristalzinho, que ninguém pode tocar, que quebra. Enquanto você precisa ser bajulado para vir à igreja. Eu fui pastor do Cruzeiro Velho há alguns anos, e eu me lembro que um dia lá nós tínhamos um músico muito temperamental, e um dia ele não gostou de uma atitude lá, sabe o que ele fez no meio do culto? Pegou o teclado que é dele, pôs literalmente no ombro e foi embora, em pleno culto. Esperando que eu fosse até atrás dele, pelo amor de Deus, volta, você é o cara, se você não ministrar, essa igreja acaba, se você não estiver aqui, a orquestra vai acabar. Eu não fui atrás não. Eu apenas orei e disse, Jesus, toma nas tuas mãos, toca nesse coitado, para que ele seja curado dessas complexidades que ele tem. No outro dia ele estava lá na igreja e disse, pastor, o senhor perdoa que foi mal. Está perdoado, irmão. Vamos em frente. Vamos em frente. Tem que guardar rancor. Hoje eu conto como testemunho. Tem rancor, tem não. Ficou amigo da gente. Mas deixa eu dizer, tem muita gente vitimizada dentro da igreja. Um bando de coitadinhos. Que precisa estar passando, alisando. Ei, nós não estamos mais nessa época, meu querido. Levanta a sua cabeça. Quem precisa da vitória é você. Então é você que tem que tomar a decisão para que Deus remova os montes. Esse homem toma uma decisão. Ele vai até Jesus. Ele não foi até o prefeito. Ele não foi até o deputado. Não que isso seja errado, seja pecado, seja antiético. Nada disso. Mas a prioridade daquele homem foi o Senhor Jesus. E talvez essa seja a maior das nossas realidades. Qual tem sido a nossa prioridade? A igreja é sempre quando dá tempo, se der tempo, se sobrar tempo. Jesus nos ensina aqui que Ele está pronto a operar milagres, Ele está pronto a remover montanhas, mas depende muito mais da gente do que dele. Diga para quem está ao seu lado, depende mais de você, querido, do que de Jesus. Depende muito mais da gente. Esse homem vai até Jesus porque ele tinha um monte na sua casa. Uma montanha que precisava ser removida. Que era um problema familiar. Por que aquele garoto ficava possesso? A Bíblia não entra em detalhes. Até porque descobrir a causa aqui não é necessário.
achar, identificar o culpado. Ele ficava assim porque ele ficou traumatizado, porque foi estuprado na adolescência ou na infância. Ele ficou assim porque um dia ele amaldiçoou a Deus. Ele ficou, não, aí seria apenas conjecturas humanas. Deus não está interessado no seu problema, no sentido da origem dele. O interesse de Deus é te dar a solução do problema. E aí o que ele vai fazer? Ele leva o menino até Jesus. Ele não somente vai, ele leva o filho. Ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre aquilo. Ele diz, Senhor, ele usa uma palavra que aqui não é uma força de expressão, ou um título, ou como é que a gente chama, passou a expressão no português, quem é da área de português aí? Senhor é o quê? Hã? Não, é como se fosse uma... Hã? Não é sinônimo. Pronome de tratamento, exatamente. Ele não vai usar a palavra Senhor aqui meramente como um pronome de tratamento. Ele vai apelar para o senhorio de Jesus, para o filho de Davi, para a esperança de Israel. Quando ele diz Senhor aqui no grego, ele não está dizendo Senhor como eu digo para você que é mais velho do que eu, chamo você de Senhor por uma questão de respeito. Mas o que ele faz ali é reconhecer o senhorio de Jesus sobre aquele mal. E sabe o que Jesus diz? Porque ele chega a Jesus e diz, eu trouxe para a igreja. Era até uma reunião de ministérios, todos os pastores estavam lá, mas eles não deram conta de resolver o problema. Aí eu resolvi vir direto ao Senhor. Porque se dependesse dos discípulos, ele tinha deixado uma oferta lá e tinha voltado com um garoto endemoniado para casa. Porque a religião faz isso. Ela cobra pedágio para você chegar no céu e te despede vazio. A religiosidade faz isso. E o nosso maior desafio é não permitir que o tempo na igreja nos transforme em religiosos. Como é terrível você conversar com um religioso. Que ele põe a denominação dele acima de Jesus. Que ele acha os problemas da gente e já consegue identificar, porque ele tem uma mente fabulosa, um dom de revelação, que ele já vai no problema e diz para você, você está desse jeito porque você não veio na campanha. E Deus está na carne com você, Deus está furioso com você, e Deus vai te matar, e Deus vai pesar a mão. Você que não trouxe o dízimo esse mês, se prepare, vai passar um vento na sua casa. Meu Deus, que evangelho é esse? Isso não é evangelho, gente. O evangelho de Jesus é um evangelho da cruz. Lá na cruz, ele disse ao mundo inteiro, eu amo vocês e por isso estou derramando o meu sangue por vocês. E quer que eu diga mais? Ele não vai te amar mais o dia que você acerta. E ele não vai te amar menos o dia que você errar. Ele te ama por igual. É a graça dele. É favor imerecido. Graça é isso, favor imerecido. Somos o que somos. Temos o que temos. Como o pastor disse, não por méritos, mas por graça. Por misericórdia, por bondade, porque Ele nos amou. E aí a gente tenta diversificar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um furioso, era um Rambo, programado para matar. É porque você não leu a Bíblia toda. Porque Ele disse a Jeremias, com amor profundo te amei.
Ele mesmo diz no Antigo Testamento: oh, as minhas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E sabe um texto que me arrepia a alma? É quando diz: a tua ira dura só um instante. E o resto é pura graça, bondade e misericórdia. Eu quero que você saia daqui desta campanha, não com o peito estufado. Deus vai me abençoar muito em 2017, porque eu participei de todos os cultos. Que coisa boa ter participado. Mas Ele não vai te abençoar mais porque você veio. Ele não vai te dar mais poder porque você esteve aqui. Ele apenas está nos dando a oportunidade da gente ficar mais perto dEle. Porque cada campanha na igreja, cada culto da igreja, cada convocação do pastor é uma oportunidade ímpar da gente estar mais perto, orando mais, chorando mais, confessando mais e santificando mais. Vale um glória a Deus. Vale um aleluia. Aquele pai não pôde ter o discernimento que Jesus teve. Jesus não puxou a ficha daquele menino, porque Jesus não é psicólogo, ele é muito mais do que psicólogo. Ele chama e vê aquela criança e Jesus identifica que aquele era um demônio. Eu fico pensando como é que aquele demônio passou imperceptível aos olhos dos apóstolos. Como é que eles não detectaram que era demônio? Aí Jesus simplesmente expulsa o demônio. Sai dele. Simples assim? Simples assim. Sai dele. Não fez aviãozinho. E eu não jogo pedra em quem faz, não. Eu que não dou conta. Não fez redereguedé, defly, menegué, não. Não deu biblada na cabeça do garoto. Não deu tapa no peito dele. Calmamente. Porque a autoridade não é grito. Aliás, quando um pai começa a gritar, uma mãe começa a gritar em casa, é o primeiro sinal que ele perdeu a autoridade. Porque quem tem autoridade não grita. Os militares aqui sabem, eu já fui militar. Precisa. Minha mãe, ela só olhava. Era o suficiente para eu entender o recado. Autoridade não é autoritarismo. E Jesus tinha autoridade e tem autoridade sobre os demônios. E Jesus disse: sai. E o garoto ficou curado. Diga comigo de novo: o garoto ficou curado. Eu gostaria que, se você pudesse, isso não é nem um golpe de mágica, não é nenhuma hipnose coletiva, mas apenas uma interação. Eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de quem está perto de você. Você não põe se você não se sentir confortável para isso. Pastor, eu não sou muito chegado a isso não, então não precisa pôr. Fique tranquilo que o ombro de crente não tem espinho, o máximo que dá é choque. Ao colocar a mão sobre o ombro desta pessoa, você vai olhar nos olhos desta pessoa, desse irmão, dessa irmã. Você não está olhando para uma máquina, um robô. Você está olhando para gente, para pessoas que têm sentimentos, que têm problemas, que têm dificuldades na vida. E diga para ele: o menino que precisa ser curado em você está sendo visitado por Jesus durante essa campanha.
Glória a Deus. Jesus remove a primeira montanha, que é a montanha familiar. Mas uma montanha que não foi construída apenas por questões sociais, econômicas. E aí eu precisava de ter pelo menos uns 3 dias para a gente trabalhar essa temática com vocês. Jesus conseguiu ver o que o psicólogo, o que o psiquiatra, do que o médico não consegue ver. Jesus viu um problema espiritual naquela montanha. E questões emocionais, psicológicas, nós temos muitos profissionais na igreja, graças a Deus por eles. Inclusive a minha esposa Neide é psicóloga também, e ela trabalha com isso e com muita gente. E graças a Deus pelos profissionais da saúde que nós temos na igreja. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas existem coisas que estão muito além da capacidade intelectual, científica, acadêmica. Há questões que um profissional da saúde não pode resolver. Há problemas no nosso ser, no nosso corpo, que o melhor médico da face da terra não pode resolver. E são estas questões, elas são exclusivas para o Mestre Jesus. Agora, o mais interessante é que aquele homem não foi com uma oferta, não foi com um dízimo para entregar a Jesus. Ele foi apenas como um necessitado. Nós trazemos oferta e nós dizimamos porque nós fazemos parte de um corpo. Esta energia, essa lâmpada, essa gravação, esse banco que você está sentado, isso aqui não foi Jesus que trouxe do céu para você sentar. Aí há necessidade de falar de dinheiro na igreja. O problema é que tem gente que está viciado em ofertar somente quando tem alguém que promete para ele: se você der um Fusca, daqui 3 meses Jesus te dá uma BMW. O olho cresce, a avareza toma conta e a gente começa a mercantilizar a fé. E a gente começa a fazer da igreja um grande negócio. E a gente espera mais uma mágica do que um milagre, porque nós confundimos mágica com milagres. E Deus não está aqui para fazer mágica. Deus está aqui para fazer milagres. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus não está aqui para fazer mágica. Ele não é o grande ilusionista. Ele não cria ilusões. Ei, deixa eu te falar. Mas Ele está aqui hoje. Mesmo sem barulho. Mesmo sem alguém pular em cima desses bancos. O Espírito Santo de Deus está aqui, tocando no nosso menino, tocando na nossa criança que está doente, que está afetada por um demônio e que precisa ser restaurado, que precisa ser curado. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse em João, capítulo 11, se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que a glória de Deus se manifesta aqui. O que Ele vai fazer? Quando Ele diz para os discípulos então chegam envergonhados, que Jesus dá um sabão neles.
Jesus não exorta o pai nem a criança. Jesus exorta os apóstolos, os pastores. Porque o pai já estava traumatizado, vendo o sofrimento do filho cair no fogo e na água. Já não aguentava mais de tanto sofrimento. Então ele não precisava ouvir exortações. Existem exortações que Deus dá para pessoas que têm estrutura para ouvir. Então, quando eu estou com o microfone na mão, em nome de Deus, eu preciso ter cuidado com as minhas exortações, porque eu posso atingir alguém que não está na estrutura. Porque quando Jesus exorta, ninguém desvia, porque ele sabe bater. Nenhum discípulo pediu demissão do cargo, exoneração. Estou fora, depois dessa bronca aí, estou morto de vergonha. Vou procurar o Ministério Público e processar Jesus. Quem me trouxe constrangimento. Não. Aí eles chegaram e disseram, mas por que a gente não deu conta? Por que a gente não conseguiu? Fala para a gente. Aí Jesus disse, então eu vou falar. Por causa da vossa pouca fé. Para não dizer que eles eram um bando de incrédulos, disse, porque a fé de vocês é pouca. Amenizou, quebrou o galho. Que se fosse eu ou você, numa reunião fechada só de pastores, descia a mutamba. Aí Jesus disse, vocês estão com pouca fé. Tem que aumentar essa fé aí. E aí Jesus vai dizer, porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, e aí o dia que eu encontrar novamente com o cantor, pastor e amigo e conferencista e homem de Deus chamado Osé de Paula, eu vou dizer para ele, quando você for cantar esse hino de novo, você vai ter que explicar para a igreja esse negócio. Porque ficou na nossa cabeça que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. E a Bíblia não diz isso. Porque se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, larga a mão, irmão. Procura outra coisa para fazer. Você está morto. Porque o negócio é desse tamanhozinho. Jesus não disse que tem que ser do tamanho de um grão, mas como um grão de mostarda, por causa do crescimento que o grão tem. E é isso que Jesus está dizendo. A fé de vocês tem que ser como um grão, que é pequeno, imperceptível, parece que não vai dar nada, mas aquilo quando semeado na terra certa, aquilo frutifica, aquilo cresce, se torna árvore. Ei, glória a Deus! Então Jesus está falando aqui de uma fé progressiva. Processo de crescimento. Não tem esse negócio assim de você vir na campanha, o pregador joga ou sopra na sua cabeça e você sai daqui cheio de fé. Não. Não tem aquele negócio de receba. Não, ninguém quer pagar o que deve, é só receber, receba. Ninguém fala pague. É só receba. E aí ele vai dizer mais um detalhe. Isso não acontece assim, como um meteorito que cai, ou um meteoro que vem e fui transformado no Superman. Isso é processo, pastor. E é por isso que nós estamos aqui na campanha. Isso aqui é processo de semeadura. É um testemunho como do nosso irmão que acabou de dar aqui, que vai fortalecendo o nosso comportamento diante de Deus. De se deu certo para ele, pode dar certo para mim. Aconteceu com a irmã que orou e mesmo a família tendo resistência, Deus deu. E se Jesus arruma um casamento para quem passou dos 50, você que está com uns 20 e pouco, irmão, está desesperado, é porque é. Tem mais 30 anos para você esperar aí. Fique em paz. Alegra. Eu aprendi uma lição, gente.
pastor Saulo, que a gente na intimidade chama de Saulinho, ele, muito mais do que eu, viveu com um pastor que foi quase um ídolo para mim. Que foi para mim a grande referência nessa nação, como pregador, como ensinador, que foi o pastor Oswaldo Silva. O pastor Oswaldo Silva, ele um dia, uma irmã chegou para ele lá em Campos, ele estava pastoreando lá no Rio de Janeiro, uma irmã chegou e disse: pastor, eu estou com um desafio assim, 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 difícil demais, eu vim aqui para o senhor me dar uma resposta, uma palavra de Deus. E disse: faz a campanha de 7 dias, irmã, de 7 semanas, não 7 dias, 7 semanas. Acho que era toda quinta-feira, quinta da vitória. A irmã foi, não perdeu uma. Quando chegou na última, ela chegou para o pastor Oswaldo e disse: pastor Oswaldo, e ele disse aí, beleza? Disse: não, pastor, o negócio ficou pior. Disse: faz mais 7. E ela obedeceu a palavra do pastor Oswaldo, fez mais 7. Com 14 semanas de intercessão, de oração, de jejum, o pastor Oswaldo disse: aí, minha querida, clareou, escureceu. E eu vim aqui para o senhor me falar uma palavra de Deus. Disse: então Deus manda te dizer, faz mais 7. E ela fez mais 7. E depois da 21ª, o pastor Oswaldo, aí ele que perdeu a paz. Disse: se o senhor não fizer alguma coisa, eu estou enrolado. O senhor continua sentado aí no céu, no trono, tal, mas eu estou perdido. Que essa irmãzinha vai me encarar todo o culto. 21 dias, e aí, irmã, nada. Mais 7, pastor, tirou da minha boca, irmã, mais 7. 28. Foi o ano todo. Quando ela estava com 49, que não tinha mais jeito. O Deus que fala, o Deus que age. E ela foi quase que entregar a credencial, o cartão de membro para Jesus, de Jesus. Eu fiz tudo que o pastor mandou fazer. Orei, jejuei, busquei, acreditei, exercitei minha fé, mas nada aconteceu. Aí Deus usou um vaso para ela e disse: como assim nada aconteceu? Todos esses meses você me buscando e sentindo a minha presença, e sentindo a minha graça, como assim nada aconteceu? Eu provoquei essa situação para ter você comigo, para ouvir sua voz, para ouvir o gemido da sua alma. Fui eu que permiti isso. E a gente esquece que o nosso maior objetivo nesta campanha aqui não é entrar o ano ganhando um carro. Glória a Deus, quem ganhar, compartilho com você. Não é você simplesmente chegar aqui na virada do ano, olha aqui a chave do apartamento, pastor, glória a Deus, saiu. Eu vou vibrar com a sua vitória. Mas muito mais do que carro, muito mais do que apartamento, muito mais do que o concurso, muito mais do que o curso, muito mais do que dinheiro, do que promoção. É o privilégio da gente desfrutar da presença de Deus. Só quem pode adorar o nome de Jesus, só quem pode levantar uma das suas mãos, o mais alto que você der conta, o mais alto que você puder. Se você der conta, levante a direita ou a esquerda, quanto faz. Mas se você puder, levante as duas, que aí desempena a coluna. O mais alto que você der conta. O mais alto que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu deixo dizer para você, eu já estou praticamente terminando. Praticamente terminando. Quer dizer, terminando a minha participação, porque essa palavra ela não tem fim. Qualquer irmão vir aqui dar continuidade a esse texto, tem uma revelação numa dimensão que eu não tive.
passa para outro, o outro vai ver outra coisa que os dois não viram. 10 pregadores pregando todos os dias aqui no mesmo texto, cada um vai trazer uma dimensão diferenciada. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Mas olha, gente, rapidamente, quando terminar o culto, eu vou pedir o pastor Saulo, se tiver alguém que possa ficar ali fora com o meu material. Eu tenho aqui um marcador de texto. Isso aqui não é para pôr em carro, para pôr na parede, não. Isso aqui é para pôr dentro da sua Bíblia ou dentro de um livro que você estiver lendo. Um marcador de texto sobre família. E esse é um slogan que Deus me deu. Não copiei de ninguém. Deus poderia ter copiado, não é nenhum problema, não é? Desde que você identifique que o texto não é seu. Mas esse aqui Deus me inspirou. Família, abaixo de Deus, acima de tudo. Dá para repetir? Família, abaixo de Deus, acima de tudo. Porque a família só vem abaixo de Deus. Agora ela está acima de tudo. De emprego, de igreja, de ministério, de tudo. E esse marcador de texto é uma ideia que Deus me deu para fazer, porque os irmãos que me conhecem aqui mais de perto sabem que eu sou um milagre de Deus, porque eu já fui desenganado pela medicina, já fiz 4 cirurgias cardíacas, tenho um marca-passo, tenho uma válvula mitral mecânica e passei por momentos assim que os médicos na UTI chamaram a minha esposa e disseram para ela: prepare a sua família, seu marido vai morrer hoje à noite. Mas enquanto eles estavam dizendo para ela, lá no corredor, que era para ir voltar para casa e preparar a família, que eu iria morrer, o médico Jesus foi na UTI. E ele falou comigo. Eu não o vi. Gostaria muito de ter visto. Mas não vi. Não me curou, no sentido de ter feito um milagre ali, não. Mas fez um milagre da preservação da minha vida. E disse para mim muito tempo depois: o homem disse que você morreria, mas eu fechei a sepultura. Porque eu preciso de você na minha obra. Testemunho é meio comprido, eu não vou falar, mas o certo é que eu estou aqui para a glória de Deus. E eu fiz esses marcadores porque eu tenho uma necessidade muito grande, que é pagar o plano de saúde. Eu fiquei devendo muita coisa. Você sabe que hoje no Brasil tudo é muito caro e saúde não é fácil. E eu vim aqui, se você puder adquirir, um marcador desse custa R$1. Se isso não for descapitalizar você, se você não tiver que pegar endividado por causa desse valor, né? E você puder, no final, é claro que se você pode comprar 2, comprar 5, comprar 10, comprar 20, eu tenho bastante ali, que dá para atender todo mundo. Então, se você quiser fazer isso e puder fazer isso não é oferta, eu estou só anunciando o material e você poderá fazer isso depois. Só para você ter uma ideia, Deus colocou no coração meu e do dono da gráfica lá em Goiânia, e a proposta era fazer 50 mil marcadores desses, porque o meu compromisso é pagar R$50 mil. Então, acreditando, pastor, mas só tem fé que vai vender 50 mil marcadores? E como eu tenho. E como eu tenho. Se eu não tivesse, eu não estaria nem anunciando para vocês. Eu sei que tem irmãos aqui que talvez não tem nem R$1 hoje para levar o marcador, mas eu sei que tem irmãos aqui que, se para ele comprar 10, comprar 20, comprar 50, é fácil, pela bênção que Deus tem dado à sua vida. Tá bom? Eu tenho também aqui um kit, aqui dentro tem 2 DVDs, tem o kit 1 e o kit 2, são 2 kits com a mesma capa, identificado com
o numeral 1 e o numeral 2. Dentro do kit 1 tem 2 DVDs e dentro do kit 2 tem 2 DVDs. Os 2 DVDs, tanto do kit 1 quanto do kit 2, ambos direcionados para a família. Uma mensagem eu prego para casais, outra minha esposa prega para família, falando sobre perdão. Outro DVD eu prego para toda a família. E a Neide prega sobre cura interior dentro da família. Então, os 4 DVDs, porque dentro de cada um tem 2, cada DVD vai falar, direcionado à sua família. Pastor, esse DVD que o senhor fala para casais, o solteiro pode assistir? Pode, só tem um problema. Solteiro que ouve esse DVD antes de casar, vai pensar 10 vezes antes de casar. Porque casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. Tá certo? Então, se você quiser, cada kit vai estar ali fora também ao custo de R$20. Como cada kit tem 2 DVDs, na verdade, você estará pagando R$10 por cada DVD. Caso você queira, no final, procura ali fora. Queridos, eu gostaria de fazer uma colocação para vocês aqui agora. Eu falei aqui sobre o pastor Oswaldo Silva, nós estamos falando sobre fé, remover montanhas. O filho do pastor Oswaldo Silva, que é o pastor Júlio César, ele foi pastor em Araruama, Rio de Janeiro, muitos anos. Agora está lá na Nova Tijuca, no Rio de Janeiro. E o pastor Júlio César me deu este testemunho que eu vou falar para vocês aqui em 3 minutos. Na igreja dele, onde ele pastoreava, onde ele presidia, tinha um irmão presbítero, era serralheiro, né? Fazia portões, grades, esses negócios. E um dia esse irmão está lá no púlpito orando e disse: Jesus, muda a minha sorte financeira. Eu não aguento mais essa vida quebrada, dinheiro emprestado, só pegando dinheiro emprestado. Eu não aguento mais isso. O que eu preciso fazer para o Senhor mudar a minha vida? Isso é uma experiência pessoal dele. Ele contou depois que naquele dia Deus falou ao coração dele: durante 40 dias você vai semear uma semente financeira, na proporção que o meu servo Júlio semear. Ou seja, a oferta que o pastor colocar, você põe. Aí tá bom. O pastor Júlio está dirigindo o culto, está na hora da oferta, o pastor Júlio diz: irmãos, vamos tirar a oferta e tal, eu estou com uma vontade de ofertar. Você já viu vontade de ofertar? Eu nunca ouvi falar isso. A gente tem vontade do pastor esquecer de falar da oferta, mas vontade de ofertar. E nós vamos começar essa oferta aqui, eu vou começar essa oferta com R$500. E o irmão diz: Jesus, na primeira, quinhentão. Ó, quem era acostumado a dar no máximo R$20 de oferta. Mas ele fez o cheque pela fé e deu os 500. Aí ele pensou: Jesus, eu não vou vir no próximo culto. Ó, que a gente sempre arruma um esquema. Só que no outro culto o pastor Júlio também não foi. Aí quando chegou no domingo, o pastor Júlio falando sobre o campo, sobre as congregações, e nós vamos ministrar uma oferta aqui agora, e eu estou iniciando essa oferta com R$1.000. Aí o irmão disse: não adianta queimar o culto, porque Jesus cobra dobrado. Olha, irmãos, e o pastor Júlio não está sabendo de nada. Passados uns 3 meses, e para completar a crise desse irmão, ele ainda tinha um filho com paralisia infantil. E aí, passados alguns meses, o pastor Júlio está dirigindo o culto, e esse irmão pede a oportunidade de dar o testemunho. Pastor, pois não. Falei: irmãos, eu quero dizer que tantos meses atrás,
Eu estava aqui, assim, assim. Aí o pastor Júlio começou a chorar. O pastor Júlio começou a chorar porque... Aí o Júlio levantou, pegou o microfone, como era bem típico do Oswaldo, né? Chegado, irmão, deixa eu falar aqui. Ele disse, irmãos, eu não sabia disso aqui não. Mas irmão falando aqui, eu me lembro que eu estava orando aqui e Jesus falou no meu coração, durante 40 dias, Júlio, dê uma oferta diferenciada. Eita Deus que trabalha, irmão. Não foi nenhum bispo dessas igrejas por aí que fez a cabeça dele, não. O Espírito Santo falou o coração do pastor. Sabe o que aconteceu? O pastor devolveu o microfone para o irmão continuou falando e disse, irmãos, o Estado me devia um dinheiro. E olha, irmãos, que tem muitos anos, o Estado do Rio de Janeiro nunca me pagou. E quando acabou a campanha, eu já estava desesperado. Porque o que eu tinha, eu dei tudo de oferta. O Estado me ligou e depositou na minha conta mais de R$500 mil. Aí o pastor Júlio, né, alegrou, também já pensou no dízimo, né, 50 mil para construção, maravilha de Deus. Aí o irmão falou assim, pastor, mas o maior milagre não foi esse não. Meu bem, manda nosso filho aí. Aí a criança que não andava, lá vem o menino no corredor, curado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Aquele irmão não comprou o milagre, não pagou o milagre. Eu quero que você entenda isso. Quando a gente oferta, a gente não pode ter o pensamento de negociação. Eu vou dar porque Jesus... Não dê com esse sentimento que Deus não recebe. A gente dá, irmãos, em oferta de gratidão. Por tudo que Ele tem feito. Porque se a gente fosse pagar o que Jesus já fez, não tem dinheiro neste mundo que pagaria o que Ele faz. Agora, o que Jesus está falando ao nosso coração é que Ele ainda pode fazer o milagre financeiro na nossa vida. E eu quero convidar você para ficar de pé, por favor. E eu quero fazer um propósito com vocês aqui. E quero dizer que essa oferta aqui não é para mim, é para a igreja. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Estenda uma das suas mãos assim, nessa posição. Por favor. Feche os seus olhos, por favor. E repita após mim assim: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, que tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Nesta noite, receba a minha oferta, não como troca ou barganha, porque não há dinheiro no mundo que pague o que tu fizestes por mim. Mas eu vou ofertar com alegria na minha alma, para expressar a minha gratidão por tudo que tens feito em minha vida. Espírito Santo, a Tua palavra diz que nós receberemos 100 vezes mais aqui nesta terra. Então hoje, contempla o meu coração e a minha oferta e receba para a glória de Deus. Eu gostaria que você, nós pudéssemos ter o privilégio de sair dos nossos lugares. Eu gostaria de fazer isso, já que nós estamos num culto diferenciado. Você vai sair do seu lugar. Pode ser aqui, pastor?
pode pôr aqui. Ah, tem uma salva, tem alguma coisa assim? Ah, muito bem, coisa bonita, bonita mesmo. Então vem, irmão, já está com a salva aí, é isso aí? Não, é outra, ali é outra sacola. Vem, irmã, bem rápido aqui, por favor. Bem rápido. Bem rápido, irmã. Vem você, irmã. Vem, espera outro. Vem. Fica aqui. Isso. Pode ficar aqui. Os irmãos que têm a honra, o privilégio de poder semear nesta noite. Saia do seu lugar. Cada passo que você vai estar dando aqui à frente é um passo de fé e de gratidão a Deus. Você está semeando aqui e com certeza você vai colher lá na frente, porque ninguém ganha de Deus na arte de dar. Agora as irmãs que estão aí com as salvas vão abençoando as pessoas que estão semeando. Vão abençoando a família, a casa, as finanças, a despensa. Pode cantar, gente. Pode mandar aí. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro